A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que traz como título A Bíblia como um guia para a vida. Hoje teremos uma aula, digamos assim, um pouco menos técnica, mais devocional. Aqui é a nossa revista, na verdade é a lição, A lição que estaremos estudando hoje, lição de número 6. Vamos dar um zoom e vamos começar. O título já mencionamos. O nosso textuário está em Salmos 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nossa verdade prática diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados, encorajados a viver com sabedoria e prudência. Vamos para o nosso texto bíblico de hoje, a leitura bíblica em classe, Salmos 119, do verso 97 ao 105, que diz: Ó quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois os teus mandamentos sempre estão comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui nos versos 99 e 100, ele diz que alcançou mais entendimento do que todos os mestres, é mais prudente do que todos os idosos, devido à meditação constante que o salmista tinha na palavra de Deus. E esses dois versos serão explorados mais na frente. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia como um alicerce, vamos falar sobre a sabedoria que adquirimos estudando a palavra de Deus e também sobre a prudência que decorre da leitura da mesma. Aqui, a título de introdução, o comentarista da revista nos deixou: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para a vida do cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nessa lição, nós veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Os três temas: alicerce, sabedoria e prudência. Então, aqui no primeiro capítulo, a Bíblia é um alicerce para a vida. Nós veremos inicialmente que a palavra de Deus é um alicerce, é um comentário focado em Mateus 7, 24 e 25. Depois veremos que a palavra de Deus é luz, o comentário é focado no versículo que nós já lemos do Salmo 119, é o versículo 105. E depois veremos que a palavra de Deus é imutável e quais as consequências disso para a nossa vida. Bom, aqui nesse ponto, irmãos, eu vou preferir passar para os slides, porque já que nós vamos ler os versículos, fica melhor de ler aqui, tá bom? Mateus 7, versos 24 e 25, Jesus Cristo está falando: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada
sobre a rocha. É um trecho muito conhecido das Escrituras, Mateus 7, 24 e 25. E nesse texto, Jesus Cristo estava nos ensinando sobre nós construirmos a nossa casa, edificarmos a nossa casa sobre um alicerce bem firme, um alicerce sólido, uma rocha, ao invés de edificarmos a nossa casa sobre a areia, que não forneceria um alicerce firme e seguro. É interessante você observar que ele diz que desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e bateram contra aquela casa. A ideia, talvez, que me vem à mente é de uma casa que foi construída em um lugar próximo a um rio. E em época de muita chuva, de tempestade, porque você vê também a menção dos ventos, sopraram os ventos. Então, chuva forte com o vento, a gente chama de tempestade. Então, na época de tempestade, veio aquela chuva forte, vieram aqueles ventos fortes, de repente o rio transbordou, porque diz, e correram rios, Quando os rios transbordam, alagam, as ruas da cidade ficam se parecendo com rios também, com correnteza de água. E ali tudo aquilo bateu naquela casa. A chuva, o vento e a correnteza d'água bateram nas paredes daquela casa, provavelmente até adentraram, passaram pelas brechas da porta daquela casa, começaram a encher aquela casa. Devem ter provavelmente deixado uma marca nas paredes, porque é isso que acontece quando ocorre uma inundação. A parede da casa fica com a marca onde estava o nível da água, mas a casa ficou de pé. E aí, com o passar do tempo, a estiagem vai chegando, as águas vão descendo, e tudo está como era antes. Ficam as marcas, mas ali você dá uma pintura e pronto. Mas a sua casa não caiu. Está tudo inteiro. E obviamente, irmãos, essa parábola é uma metáfora para a nossa vida, De repente, de uma hora para outra, se levanta uma tempestade, vem vento forte, vem chuva forte. A correnteza começa a subir, a água começa a entrar na sua casa. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, todo aquele vendaval vai passar. Vai embora. A água vai diminuir, a chuva vai parar, o vento vai se acalmar, mas a sua vida vai estar de pé. É isso que significa estarmos alicerçados na palavra de Deus. Não está dizendo que nós não vamos passar por vendavais, que nós não vamos enfrentar enchentes, não é isso. Nós vamos passar por vendavais, vamos enfrentar as enchentes. Mas a solidez da palavra de Deus, a firmeza da palavra de Deus, vai manter as nossas vidas intactas. Nós vamos passar pela tempestade, ela vai embora e nós permaneceremos firmes por conta da palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus. É isso que significa estar alicerçado na rocha, que é a palavra. E o segundo texto que o comentarista vai trabalhar é a palavra de Deus como uma luz. E aí é o Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui a ilustração, irmãos, já é de alguém andando no escuro. Para quem mora na zona rural, por exemplo, que não tenha tanta iluminação, de noite, quando você sai, se o céu não estiver bem estrelado, se não tiver uma lua que possa estar iluminando bem, o que é aconselhável é você levar uma lanterna. Hoje em dia um celular, que possui a lanterna. Para quê? Para iluminar o caminho por onde você vai. Porque caso contrário, a gente pisa num buraco, a gente chuta uma pedra, pisa numa cobra que está passando por ali, a gente não está vendo, e a cobra vai nos atacar. Pisa numa poça de lama, erra o caminho. Por quê? Por conta da escuridão. Já para quem mora mais na cidade, talvez não perceba essa situação dos caminhos não tão bem definidos, Mas dentro da nossa própria casa, quando falta energia de noite,
A gente sai tateando, procurando uma vela, procurando a lanterna. Por quê? Para a gente não se atirar contra a quina de uma mesa, para a gente não bater a cabeça na parede. Não é verdade? Por que tudo isso acontece? Porque nós não podemos ver, nós não conseguimos ver. E a escuridão proporciona um grande risco para nós nos machucarmos, nos acidentarmos, errarmos o caminho, os nossos objetivos. E a metáfora aqui da luz nesse caminho escuro, da lâmpada nesse caminho escuro, é em relação à nossa vida, irmãos. A nossa vida é um completo escuro. Escuro não no sentido negativo da palavra, mas escuro no sentido de desconhecido. Quantas doenças não se desenvolvem silenciosamente, sem que a gente nem saiba? Está se desenvolvendo no nosso corpo, está no nosso corpo, mas nós nem desconfiamos. É o escuro. Sabemos lá o que estão planejando contra as nossas vidas? O que Satanás projeta nas trevas contra nós? Não sabemos, não imaginamos. Nós não sabemos nem como será o nosso amanhã, nem o que vai me acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto. Nós não temos, irmãos, noção de nada disso. Então, nesse sentido, a nossa vida é como se fosse um caminho no escuro. Nós temos o objetivo, mas simplesmente podemos pegar a rota errada. Nós podemos nos machucarmos, podemos tropeçarmos, podemos bater com a cara na parede por conta da escuridão que é a nossa vida, no sentido de enigmática para nós. Mas a palavra de Deus está falando que a Bíblia, ela serve de lâmpada, ela serve de luz. Isso é que é o fantástico. Quando nós nos dispomos a obedecermos à palavra de Deus, aquilo que nós não conseguirmos ver, Deus cuida, Deus age no secreto por nós, mesmo sem nós sabermos o que está acontecendo, mesmo sem nós sabermos o que o inimigo planeja contra nós, o que qualquer pessoa planeja contra nós. Deus age, Deus desfaz, Deus repreende o mal, Deus abre os caminhos, Deus nos guarda de tropeçarmos, de nos acidentarmos, vamos colocar assim, nessa vida, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por isso está dizendo que ela é uma lâmpada, que ela é uma luz para o nosso caminho. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus cuida de tudo aquilo que é desconhecido para nós e vai cuidar das nossas vidas e nos dar vitória. Vamos voltar agora para a revista para vermos a parte 3. A palavra de Deus é imutável. Isso aqui também já foi mencionado nas lições passadas. Por que a palavra de Deus é imutável? Ele vem mencionar novamente a questão da inspiração divina e que por conta disso a palavra de Deus é a nossa autoridade final em regra de fé e prática. E a Bíblia se torna diferente dos outros livros porque os ensinos dela são fidedignos e confiáveis, não erram nem falham. Diferente, por exemplo, da ciência, que está a cada dia evoluindo, se modificando, se superando. Muitas vezes o que a ciência diz hoje, amanhã não é mais válido. Tá certo? Isso inclusive é um dos pressupostos da ciência, né? Que ela nunca se coloca como a verdade absoluta e nem tem condição de o ser. Mas com a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque a palavra de Deus, irmãos, foi idealizada, foi projetada, vamos colocar assim, pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. E Ele é imutável. Ele não muda, Ele sabe de todas as coisas. É o que nós temos aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 31, por exemplo. Esse texto eu vou colocar Vou colocar aqui na própria lousa, sem precisar trocar, porque vai ser uma leitura rápida. Ele diz o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o que Jesus Cristo nos diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que está registrado na Bíblia Sagrada não vai passar, no sentido de que não vai ser superado, não vai ser alterado, não vai mudar. Não sofre variação.
O sentido desse texto também é que o que está escrito na palavra do Senhor, com toda certeza, vai se cumprir, não vai falhar. Isso tudo decorre do seu autor, que é Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e tem todo o poder para fazer com que aquilo que ele prometeu se cumpra. Então a palavra não falha, não deixa de se cumprir, não precisa de uma atualização, ela não passa, ela não envelhece, mas ela permanece inalterada. Então, por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética e da moral cristã não sofrem mudanças, portanto, os valores cristãos são permanentes. A fonte de autoridade, que é a palavra de Deus, que é o nosso Deus, é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. E agora você consegue entender por que estávamos falando de uma casa edificada sobre uma rocha e de uma luz, uma lâmpada para nosso caminho, para os nossos pés, para o nosso caminho. Resumindo esse capítulo primeiro, nós temos a vida do cristão, do crente, está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho. Fazendo assim, irmãos, nós temos certeza de que o nosso Deus estará conosco, cuidando de nós, nos abençoando, nos dando vitória em tudo aquilo que nós precisarmos. E aqui agora no capítulo 2 da revista, dessa lição, nós vamos falar sobre a sabedoria. Em primeiro lugar, primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o conceito da sabedoria. O que seria a sabedoria? Eu destaquei aqui uma definição que está na obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. A definição é a seguinte: a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da nossa vida. Eu preciso que você perceba que o que nós, como cristãos, o que a Bíblia, na verdade, chama de sabedoria, não é exatamente aquele mesmo conceito popular de sabedoria, tá certo? De você resolver uma prova muito difícil de matemática, você é uma pessoa sábia, inteligente, por exemplo. Não é esse o conceito que a Bíblia Sagrada usa quando ela trata de sabedoria. Veja bem, vamos repetir. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade, e aqui por verdade estamos nos referindo ao que a Bíblia Sagrada nos revela, dessa verdade que estamos falando, com a experiência do cotidiano, que nada mais seria do que praticarmos essa verdade que a Bíblia Sagrada nos revela no nosso dia a dia. Isso é a sabedoria bíblica. Conhecimento absorvido pela mente, conhecimento da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, deve ser aplicado em todas as situações da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É isso que a Bíblia Sagrada nos chama de sabedoria. Aprender o que a palavra fala sobre determinado assunto e praticar isso que a palavra de Deus nos ensinou. Então nós veremos aqui inicialmente que Deus, ele é a fonte da sabedoria. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Aqui Provérbios capítulo 2, versículo 6. Deixa eu colocar na tela rapidinho. O texto é esse: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que veio o conhecimento e o entendimento. Você percebe então que essa sabedoria vem de quem? Vem de onde? Vem de Deus, da boca de Deus, do que Deus fala. O Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca é de onde vem o conhecimento. Então é dessa sabedoria que nós estamos tratando. Essa sabedoria, ela se origina em Deus. Ele é a fonte da sabedoria. Bom, Deus é a verdadeira sabedoria, suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus também são sábios. E aqui vamos falar sobre o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, tá certo? Isso está em Provérbios capítulo 1, versículo 7, obviamente de acordo com a tradução que você tenha, pode ficar um pouco diferente. Aqui nessa tradução que o autor colocou para nós, nessa tradução
nós temos da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, certo? Em outras versões pode dizer entendimento ou saber. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós temos que o temor a Deus é que seria, na verdade, a chave para nós alcançarmos essa sabedoria da qual estamos falando. Então é preciso agora nós explicarmos o que viria a ser esse temor a Deus, esse temor do Senhor. E o comentarista coloca muito bem aqui que temor do Senhor, ou temer a Deus, não significa ter medo de Deus. Não. Expressa, na verdade, reverência e adoração. Então, quando a Bíblia fala sobre o temor ao Senhor, está falando de nós sermos reverentes para com Deus, obedientes para com Deus, temos aquela postura, aquela posição de alguém que é adorador, de alguém que está voltado para glorificar o nome de Deus. Isso é o temor ao Senhor, temer a Deus, é você respeitar a autoridade de Deus, essa reverência, esse respeito. E é por isso, irmãos, que às vezes eu não vejo assim com bons olhos chamamos Deus de cara, você. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, querendo julgar, certo? Quem faça isso ou quem age assim. Não estou querendo julgar, cada um preste contas da sua vida a Deus. Mas eu não me sinto bem chamando Deus de cara ou de você, alguma coisa assim, porque na minha concepção falta essa parte aí, do temor, da reverência, do respeito, tá certo? A Deus, que nós chamamos de temor do Senhor. Essa é uma opinião minha. E o comentarista vai falar também sobre os benefícios da sabedoria. E aqui ele menciona Salmo 119, versos 98 a 100, que foi o que nós vimos no começo da lição, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Salmo 119, versos 98, 99 e 100 diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, porque eles sempre estão comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Meditar é você ficar pensando, refletindo. Eu sou mais prudente do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Bom, irmãos, quando nós observamos esse texto, nós podemos pensar que se trata, na verdade, de uma competição, né? De quem é mais inteligente, quem sabe mais. Talvez alguém encare por esse lado, e na verdade não tem nada a ver com isso. Eu deixei aqui, eu anotei aqui para eu ler com os irmãos, Tiago, 2 trechos de Tiago. Um está no capítulo 1, outro está no capítulo 3. E eu vou colocar aqui na lousa, certo? Primeiramente, falando sobre como conseguir a sabedoria, depois vamos ver sobre essa questão de se a sabedoria serve para termos alguma competição, tá bom? Tiago 1:5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, a primeira coisa que seria interessante nós observarmos é que essa sabedoria da qual estamos tratando, ela está disponível para todo cristão, para qualquer um. Basta nós pedirmos a Deus. E o texto diz que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, primeiramente, saiba que sim, você tem direito, você tem acesso a essa sabedoria sobre a qual nós estamos tratando. Em segundo lugar, já no capítulo 3, Tiago está tratando sobre aquelas pessoas que querem ser muito sábias, mas querem ter essa sabedoria apenas para competir. Porque quando o salmista diz ali que ele é mais sábio, ele é mais entendido do que todos os que estão ao seu redor, talvez alguém pense, então se eu conseguir essa sabedoria, eu vou me destacar diante de todos, eu vou ser uma estrela, eu vou ser um destaque, todos vão olhar para mim, vão ficar me elogiando, vão ficar ao meu redor, à minha volta, porque eu superei os demais. Veja bem, Tiago 3,14 diz: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, de divisão, de facção, em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Veja quais são as características da verdadeira sabedoria que Deus nos dá.
diz assim, verso 17: mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que Deus quer nos dar. Se não tiver esses frutos, irmãos, não é a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria que o Senhor nos concede. Resumindo o capítulo 2 dessa lição, diz assim: Deus é a fonte da sabedoria, nós vimos isso, e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você não tiver esse respeito, essa reverência, esse reconhecimento pela pessoa de Deus, você não vai adquirir a sabedoria que Deus tem para nos dar. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Como é que eu me torno sábio? Meditando na palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus à minha vida. Agora vamos para o ponto 3, capítulo 3 dessa lição, que vai falar sobre a prudência. Agora vamos tratar sobre a prudência. Primeiramente, o conceito de prudência. Deixa eu puxar para cá, talvez. Não sei se está dando para os irmãos verem. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado num sentido positivo. Passando a página. Um sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E tem vários versículos de Provérbios. E o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Já outro dicionário, Vini, destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática e que sinesis, outra palavra grega, sugere a avaliação que precede a ação. O que ele quer dizer com tudo isso? Eu deixei grifado aqui. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. O que seria então a prudência? Seria aquela virtude, aquela capacidade que nos livra, certo? Nos priva de cometermos um ato impensado. Um ato que nos faça correr um alto risco. Uma ação temerária, como ele disse o comentarista da lição, né? O que é algo temerário? É algo que você fez de forma precipitada, sem refletir muito, sem pensar muito. Pode ser algo que você falou ou algo que você fez irrefletidamente, de forma precipitada, que vai trazer um certo risco desnecessário para a sua vida. Isso é algo temerário. Então a prudência nos livra disso. Evita que nós tenhamos tais atitudes temerárias, tais atitudes precipitadas, vamos colocar assim. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha certa. Inclusive, ele menciona aqui aquele famoso texto de Deuteronômio, capítulo 30, em que Deus nos dá a opção de escolhermos o bem, né? A vida e o bem. E em seguida, ele vai falar sobre a prudência dos justos. Essa expressão, a prudência dos justos, foi retirada de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Esse texto está falando o anjo Gabriel. Gabriel foi visitar Zacarias e foi profetizar sobre o nascimento do filho de Zacarias, que seria João Batista. E uma das missões de João Batista, segundo o anjo Gabriel, seria converter os rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, então esse texto está dizendo que os justos possuem uma certa prudência, que inclusive João Batista teria como função converter aquelas pessoas que eram rebeldes a serem prudentes como os justos, dando assim uma explicação um pouco melhor, tá certo? E então nós estamos falando que os justos têm uma prudência distintiva, têm uma prudência característica. É disso que o texto estaria mencionando. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 8, vai dizer que a graça de Deus nos traz a sabedoria que nós já mencionamos e essa prudência que os justos possuem. A palavra de Deus, Efésios 1, capítulo 1, versículo 8. Paulo declara que a graça nos traz a sabedoria e a prudência. A sabedoria seria para compreendermos a verdade da palavra de Deus e a prudência para nós agirmos corretamente de acordo com essa mesma vontade de Deus. Capítulo 1, verso 9, ainda de Efésios. E essas dádivas, a sabedoria e a prudência, ambas são aperfeiçoadas pela oração,
pela meditação nas Escrituras e pela comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, primeiro nós precisamos orar a Deus, então pela oração. E orar pedindo o quê? Pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine, nos ensine, nos mostre a verdade. E em seguida nós lemos a palavra de Deus. Então você precisa da oração, você vai precisar da assistência do Espírito Santo e da leitura das Escrituras. Ficou claro agora? Dessa forma, quando nós estivermos lendo a Bíblia, o Espírito Santo que ouviu a nossa oração, recebeu a nossa oração, vai nos dar a compreensão da verdade, ou seja, vai nos fazer sábios, e vai gravar no nosso interior aquela palavra que nós entendemos, que nós aprendemos, que nós compreendemos pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gravá-la dentro de nós de tal forma que quando nós passarmos por uma situação em que precisemos obedecer aquela palavra, ele vai nos trazer a palavra à tona, vai nos lembrar daquilo que nós entendemos para nós andarmos de forma prudente, com sabedoria, cumprindo a palavra do Senhor. É assim que funciona. E aqui o terceiro ponto, os benefícios da prudência, irmãos. Essa parte aqui seria o último ponto da nossa lição. Eu vou deixar aqui. Nós temos muitos versículos aqui nesse ponto. Não vamos ler todos os versículos agora, mas eu encorajo você que você faça uma leitura com mais calma de todos esses versículos, tá bom? Mas nós vamos passar por alguns deles. Nós vamos ler alguns desses versículos. Bom, o livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. É de conhecimento de todos, irmãos, que o livro de Provérbios ele fala bastante sobre prudência, né? Isso é de conhecimento de todos nós. Dentre os benefícios da prudência, nós temos nesse livro o autocontrole para não revidar ofensas. Ou seja, Jesus nos ensinou que se alguém nos ferisse uma face, nós devolvêssemos a outra face. Foi isso? Em vez de revidarmos. Ou seja, nós precisamos de prudência para cumprirmos isso. Autocontrole para não revidarmos as ofensas. Humildade para não exibir o seu conhecimento. Nós também lemos aqui um texto de Tiago, que Tiago fala contra esse orgulho do homem que quer se mostrar sábio. Humildade para não exibir conhecimento. A correta tomada de decisões. Sim, nós vimos inclusive que a prudência nos ajuda muito nisso, né? Nós ponderarmos, meditarmos para termos a atitude certa. O pensar antes de agir para não sermos influenciados. E aqui, irmãos, eu vou querer colocar esse texto, Provérbios 14, versículo 15, que diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Irmãos, nós sabemos que o que não falta hoje em dia são pessoas enganadoras, são enganadores. E se nós dermos crédito a tudo que as pessoas falam, com certeza nós vamos cair em ciladas. Então, o prudente não cai nesse erro. O alcance de boa reputação e alta posição. Isso também, com certeza, irmãos, é algo desejado por todos nós, por muitos de nós, né? E como é que nós alcançamos essa boa reputação, essa boa posição? Provérbios 14, 35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. E aqui o rei, você pode ler das duas formas. Tanto o homem, a pessoa que tem uma alta posição social, como o governante, mas você também pode fazer desse rei o próprio Deus. A sujeição ao aprendizado e à correção. E desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Outra coisa muito boa, soluções antecipadas que nos livram do perigo. Diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, ou seja, escapa daquele mal. Mas o simples, aquelas pessoas que negligenciam a palavra de Deus, negligenciam a prudência de Deus, passam e acabam pagando. Tem outras versões que diz assim: e sofrem o dano, né? Ou seja, o prudente ele escapa, mas aquele que rejeita a prudência acaba sofrendo as consequências. Já nos evangelhos, Jesus Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como a regra da sua vida. E aí aparece o texto de Mateus 7, 24, que nós lemos logo no capítulo 1, quando falamos sobre a casa edificada sobre a rocha. Essa pessoa procede com retidão e cumpre os seus deveres com fidelidade. Isso daqui eu também acho interessante nós mostrarmos, porque fala para os obreiros. Diz o seguinte, é Mateus capítulo 24, verso 45.
Jesus está perguntando: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Não temos tempo para explicarmos toda a parábola agora, certo? Mas para os efeitos daquilo que estamos querendo ressaltar, basta sabermos que, se quisermos ser um servo do Senhor, que faça algo na obra de Deus, que contribua com a obra do Senhor, se quisermos ser obreiros aprovados, obreiros de valor, precisaremos ser prudentes, porque Deus não coloca pessoas que não são prudentes para cuidar das tarefas na casa dele. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Esse texto aqui, irmãos, também é importante. É um texto escatológico, bem conhecido, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, verso 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Nós também não vamos comentar sobre o texto, inclusive ele é bem conhecido, a parábola das 10 virgens, mas o que eu gostaria que você prestasse atenção é que a diferença entre o grupo das 5 virgens loucas e o grupo das 5 virgens que tinham a reserva do azeite era a prudência. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Foi a prudência que fez a diferença. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a vivermos prudentemente e não como nécios. E aqui apenas para colocar na lousa o texto a que ele está se referindo é Efésios 5,15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quando nós andamos de forma prudente, nós somos sábios na presença do Senhor nosso Deus. Já estamos nos encaminhando para a conclusão. Aqui a sinopse, o resumo desse capítulo 3 diz: a prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, de acordo com a vontade de Deus. E a nossa conclusão diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus ilumina o caminho que nós precisamos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa te abençoar, Deus possa te conceder uma semana de paz, na graça dele, com a direção dele, com sabedoria, com bastante prudência, e com a bênção de Deus, segundo a vontade do Senhor, nos encontraremos aqui na próxima lição. Deus te abençoe, até mais.